estiverem lá e puder nos auxiliar, é muito bem-vindo, né? Eu sempre falo que um pouquinho de cada um é muito, não é verdade? Às vezes a pessoa pensa assim, mas um sabonete, Rita, um sabonete faz muita diferença. Principalmente para quem não tem, né? Mas 1 quilo de arroz faz muita diferença para quem não tem o que comer. Para quem não tem o que cozinhar naquele dia, né? Então a gente tem que sempre pensar que um pouquinho de cada um faz a diferença. Sempre fará, né? Eu vou ler a nossa mensagem da tarde de hoje. Mensagem número 87 do nosso livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A espiritualidade nos pede para cada um de nós amar a sua cruz, pois ela é que nos servirá de ponte à felicidade. Pede para que cada um ame a sua realidade, que é a sua cruz diária na família, no trabalho, na doença, na dificuldade financeira, enfim, em todos os obstáculos que nos cercam. Amar a sua cruz não é amar o sofrimento, mas é aceitar de bom grado o desafio de agora, sabendo que ele nos servirá de ponte para novos caminhos. Vivemos reclamando do que temos e do que somos. Não aceitamos a realidade em que estamos inseridos e não vemos os desafios de crescimento que a sabedoria divina embutiu em cada dificuldade que vivenciamos. Nossos problemas são coerentes com as nossas necessidades de evolução. O tamanho da nossa cruz reflete o quanto precisamos nos adiantar em termos de crescimento pessoal. Atraímos os problemas com a finalidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Bela reflexão, né? Nosso palestrante hoje, nosso irmão Carlinho, companheiro aqui da nossa casa, que vai nos passar a mensagem da tarde de hoje. Então vamos agora silenciando nossos corações, a nossa mente, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus junto a cada um de nós, nos envolvendo em muita paz, em muito amor, em muita proteção. Mestre amado, nos ajuda a fazer a Tua vontade, não a nossa, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Acho que é bom você ficar aqui nessa posição, Carlinhos. Aqui, né? Pra gente poder filmar aqui, ó. Aí fica daqui pra lá, tá? Se daqui pra cá eu não consigo pegar. Tá bom. Só controle. Tá. Tá bom. Aqui, tá bom? Aqui? Tá bom. Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. Nosso tema de hoje, o gigante deitado. O gigante tinha 1,83 m, era bem alto. O gigante aí é um nosso personagem. No trabalho ele foi gigante também. 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Vindo a desencarnar em 26 de novembro de 1989, 50 anos. Enquanto dormia de insuficiência cardiovascular. Era o penúltimo filho dos 10 filhos do casal de lavradores, que com muitas dificuldades materiais, mas com muito amor e caráter, educaram seus filhos, que se tornaram homens e mulheres de bem. Começou a trabalhar ainda criança, ajudando o pai e depois no comércio local e como professor na área rural. Mesmo tendo somente o 4º ano primário, mas muita boa vontade e amor ao próximo. Trabalhava com o pai, que era carreiro, conduzia carro de boi. E a mãe, pessoa simples, lavadora.
Então ele passou por um processo, e a gente diz assim, né? A gente tem aquela coisa do resgate. Nem todos nascem do mesmo jeito, né? Alguns nascem cegos, paralíticos, né? Ele nasceu normal. Depois de um tempo é que ele começou a ter esse problema, né? Jean Mendonça, um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando do peso de 30 quilos de areia para suportar essas dores. Este homem resignado e sereno, viajou pelo Brasil, proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas, na cama, artrite reumatoide, cego, trabalhava muito. A mãe reclamava que ele nunca parava em casa. 10 filhos, o que mais saía de casa era ele, não parava em casa. Aos 13 anos foi levado a conhecer a igreja presbiteriana. Foi batizado e obteve muito aprendizado junto às escrituras. Mas aos 15 anos, com seu espírito questionador e à procura de respostas, conhece a doutrina espírita e se encanta com a nova visão de Deus que se descortinou à sua frente. Aos 16 anos, cria a campanha do Quilo Alta de Souza, que reúne os jovens da mocidade que saem para captar doações de alimentos não perecíveis para as famílias carentes da cidade. Aos 17 anos, cria um programa espírita na rádio local que se chamava Alvorada Espírita Cristã. Nós temos um intervalo de 14, 15, 16 anos. Entre esse período, ele conheceu a doutrina espírita e o senhor Gabriel explicou para ele a situação espírita. Ele perdeu a avó faleceu e ele ficou totalmente desesperado, tristeza profunda mesmo. E ele foi orientado por esse senhor Gabriel e recebeu um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Começou a trabalhar na área espírita. Aos 18 anos, começaram os problemas. As articulações começaram a inchar, dores intensas, andava com dificuldades, se instala a artrite reumatoide. Certa vez ele foi ao cinema, assistiu o filme na época, né? E o vento levou. Ele ficou 4 horas em pé no fundo do cinema. Estava lotado o cinema. Quando tem estreia, né, o cinema fica lotado. E ele ficou lá, ele mais 10 em pé, e começou a ter problemas, né, com os pés. Começa a jornada dolorosa e difícil da paralisia. Essa é a cama que foi projetada para ele. Ele começou primeiro com uma bengala, depois cadeira de rodas e depois a cama. Essa cama foi projetada para ele de acordo com a necessidade. Aqui, nessa região, o tórax aqui, 45 graus, e o joelho dobrado. Era uma cama quase que encolhida, não é? Projetada por inspiração, inclinação exata para que permanecesse vivo. Muitas dores, muita dificuldade. Se ele ficasse esticado, talvez não conseguisse aguentar tantas dores. Então foi colocado sobre o peito dele 30 quilos de areia para que amenizar a dor que ele sentia. O sofrimento físico era tanto que não dormia. Dormia 2 horas, quando dormia, né? Aqui ele está na cama, né? Fazendo a palestra, aqui o microfone. Fazendo a palestra, aqui o joelho dobrado, né? Aqui 45 graus. E aqui deitado mesmo, né? Só que saco de areia, são 30 quilos em cima do peito dele. E já estava cego já. Nós temos aí uma Kombi que ele tinha, né? Que foi doado para ele poder circular. Então ele rodava o Brasil inteiro, né? Trabalhando, fazendo palestras, orientando, né? Sempre de bom humor. Sempre de bom humor. A gente reclama muito, né? Está muito calor, está chovendo, fazendo sol, comida está salgada, a sogra não para de encher a paciência, o cunhado é folgado que fica lá assaltando a geladeira meia-noite, né? Então a gente reclama de muita coisa. E ele trabalhava muito, né? Então ele tinha a sua cama ortopédica, que é a sua sala de visita, sua cozinha, seu banheiro, sua tribuna ambulante. Transporte para as palestras.
Ele ficou 32 anos preso ao leito, paralítico e cego. Restou o espiritismo, né? O seu alívio. Os amigos liam para ele, nunca faltou bons amigos. Aqui perguntaram para ele, um repórter: você é casado? Vai casar? Casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Era sempre de bom humor, né? Certa vez ele procurou o doutor José Pedro de Freitas, Zé Rigó, cujo espírito o doutor Fritz atendia, né? Então foi lá procurar, conversar, só que a cama não passava na entrada, ela não conseguia passar. Forçaram, foi dito para ele: vocês entram com a cama porque esse espírito é de porta estreita, vai ter que entrar. E entrou. Aí no final da consulta, o nosso irmão José Rigó disse para ele: o teu problema são 3C, não tem jeito, né? Cama, karma e calma. Fica tranquilo e segue o teu caminho, porque é isso mesmo, esse é o seu, né? Sua missão. Então, o missionário da resignação. Cada médium tem a sua missão, né? Nosso irmão Allan Kardec era bom senso, né? O Divaldo, oratória, né? O Chico, a humildade, né? Ele, resignação, paciência, tolerância, bom humor, apesar de, né? Ele fundou os Centros Espíritas Ceareiros de Jesus, 1970, Manuel Augusto da Silva, 1979, Córrego da Canoa, e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que era para crianças órfãos, cerca de 200 órfãos, em Ituiutaba, Minas Gerais, 1983. Gravou 2 discos, Intimidade Espírita e Obrigado, Senhor. Cantava, fazia trovas, poesias, fazia palestras. Escreveu não, ditou, né? Ele não podia escrever. Crepúsculo de um coração, cadeira de rodas, nas pegadas de um anjo, escada de luz, de mãos dadas com Jesus. 5 livros. Perguntaram para ele, o repórter, o que é felicidade? Para muitos, felicidade é um carro, né? Uma casa, né? Felicidade para ele. Felicidade para mim, deitado há tanto tempo, sem possibilidade de me mexer, seria poder virar de lado. Ele era parado, paralítico de tudo, parado, não se mexia, só falava, era só verbal. Essa é a frase dele, né? Enxugar lágrimas, consolar as dores maiores, trazer os aflitos ao coração, falar-lhes de Deus e de Jesus, da imortalidade da alma, atender os estômagos famintos, o corpo desnudo, os pés descalços, foi sempre nosso grande sonho. Jerônimo Mendonça. As pessoas procuravam ele e ficavam assim meio, né? Puxa vida, eu vim aqui pedir um conselho, pedir uma ajuda, e ele está na cama, parado, paralisado, doente, né? Doente não, dores, né? É uma chamada prova, né? Concluímos que não nascemos para ser completamente felizes. Aqui neste planeta, alegria e tristeza se revezam. Moramos num vale de lágrimas, ou seja, ora choramos de alegria, ora de tristeza. Esses são ensinamentos básicos da doutrina espírita, mas muitos de nós espíritas, mesmo sabendo de tudo isso, quando passamos por um momento difícil, sentimos pena de nós mesmos. Basta encontrarmos um conhecido para desabafarmos nossas amarguras, nos colocando na condição de coitadinho ou vítima de uma situação. Causas que aconteceram na vida de Jerônimo. No cinema. Jerônimo gostava de cinema, apesar de, né? Ele assistia, escutava o filme, né? E nesse intervalo ele foi no cinema, levaram a cama, tal, colocaram no meio da plateia, tal. Aí passou uma moça, olhando para a tela de cinema, tropeçou na cama e reclamou: onde eu vou, esse cego está. Onde eu passo, esse cego está. E ele parou, refletiu, analisou. Pô, você também não para em casa também, né? Os dois riram e os dois viraram amigos. Você vê? Ele podia reclamar, né?
que ela caiu em cima dele. Ele sentia dores, não podia tocar nele, ele sentia dores. Você não para em casa também, né? Roberto Carlos. Ele estava montando uma creche, precisava de verba, precisava de dinheiro, recursos. Aí foi até o Chico, eu estou montando uma creche assim e tal. Aí o Chico falou, procura o Roberto Carlos. Ele está no Canecão fazendo um show em São Paulo. É no Rio, né, o Canecão? No Rio. Canecão, isso. Aí ele, mas como é que eu vou falar para o Roberto Carlos? Não. Vai lá que você está sintonizado com o Roberto Carlos, está na mesma faixa que ele. Já é coisa espiritual, né? Para a gente analisar. E lá foi ele com a Kombi dele e tal, encostaram na próxima Canecão, ficaram parados lá. Passou um senhor, começou a observar a Kombi, viu ele dentro da Kombi, eu te conheço. De onde você me conhece? Lá de Minas Gerais, do Centro Espírita, eu estive lá já. Ah, tá. Eu sou gerente do Canecão. O que vocês querem aqui, né? Aqui eu quero falar com o Roberto Carlos. A gente precisa de recursos, né? Para a creche que estão montando e tal. Tá bom. Faz o seguinte, vocês vão entrar, depois no final o Roberto Carlos vai conversar com vocês. Dito e feito, entraram, tudo aguardado. No final do show, o Roberto Carlos foi até eles. O que eu posso te ajudar? Ele falou, estou montando uma creche e tal, preciso de verba. Eu conversei com o Chico é o fiador, né, no caso, né? Aí o Roberto Carlos, tá bom, amanhã às 15 horas você me procura no meu apartamento. Nós vamos conversar, tá bom. Lá foram eles no dia seguinte, às 15 horas no apartamento do Roberto Carlos. Aí houve um encontro, o Roberto Carlos conversou com eles, tal, foi explicar a situação da creche. O Roberto Carlos fez um cheque de 1 milhão de cruzeiros. 1983 isso aí, né? Era o dinheiro da época, né? E levou um susto, né? Viu tudo aqui. O pessoal falou, esse valor todo aí e tal. Aí ele queria estar preocupado em fazer nota fiscal. Eu falei, Roberto, não, deixa, eu confio. Porque o nosso irmão lá, o Chico, foi o nosso indicador, né? O fiador, de repente, né? E assim ele montou a creche e sobrou dinheiro ainda. Então, guardou e continuou o trabalho. Suicida. Uma senhora comprou ingresso para a família, para um certo evento, e depois alegou, eu não estou bem, né? Eu vou ficar em casa, tal, né? E já tinha separado uns remédios para ela tomar. Ela queria suicidar-se. E quando o pessoal saiu, ela falou assim, bom, deixa eu ligar a televisão, para ver o que está passando nesse mundo do cão. Ela já estava revoltada, queria ir embora, vamos dizer assim, né? E ligou a televisão. Quem estava na televisão? Jerônimo Mendonça. Justamente aquela pergunta que foi feita a ele. O que é felicidade para você? Poder me virar de lado. E ela viu aquela cena, falou, não, desistiu. Jogou o remédio fora. Não suicidou-se. É preciso uma mensagem, né, alguma coisa para a gente, né? A gente deve procurar ajuda sempre. Não se entregar. Não é verdade? Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra. Esse é um livro que foi escrito. Maria Gertrudes Coelho Maluf. Tem vários livros dele. Bom, conheceu e abraçou a doutrina espírita ainda na mocidade. Na mocidade, conheceu o seu Gabriel, que o levou a uma sessão espírita. E na sessão espírita ele ficou lá no fundo. E o médium lá no trabalho levantou e falou assim, tem um rapaz aí chamado Tarzan, né? Ele teve que se preparar, porque daqui para frente ele vai ter dissabores com a sua saúde, né? E era para ele. Por que Tarzan? Quando ele era jovem, ele ia em frente ao espelho, no banheiro, né? Grandão, forte, abria a camisa. Tarzan, o rei dos macacos, batia no peito, né? Aí ele lembrou, levou um susto, porque era para ele a mensagem. Levou um susto, tal. Foi aí que começou os problemas de artrite reumatoide. Ele recebeu uma mensagem mediúnica da sua missão, do seu trabalho. Vê que interessante? Tudo que com ela aprendeu sobre aplicar em sua vida. Sabia e sentia que seu sofrimento era efeito de atitudes equivocadas em outras reencarnações. A gente não lembra. Isso é bom, não lembrar. Já pensou? Lembrar? Caramba, né? Então ele não lembrava também. Mas ele tinha essa missão, porque
Em encarnações passadas ele teve dificuldades com outros seres. Hoje ele auxiliava, naquela época ele auxiliava as pessoas. Então o papel se inverteu, né? Ele passou a auxiliar as pessoas. Aí ele diz assim, né? Somos vítimas de nós mesmos. Temos o hábito de responsabilizar os outros pela nossa dor. Um amigo, um espírito, a macumba, os pais, a inveja, o olho gordo, a herança genética, etc. A gente passa adiante, né? O problema não é meu, é dos outros. E não é verdade. Palavras de Jerônimo retiradas de fitas gravadas. Nós temos a nossa raiz no chão lodoso do nosso passado. Nós somos uma somatória de experiências, trazemos muitos erros do passado. Não existe obsessor que resista ao trabalho quando estivermos para cair em desespero por qualquer motivo. O remédio é trabalhar mais, que o obsessor não nos pega. Não podemos exigir que o homem durma ladrão e acorde um Francisco de Assis, porque já fizemos tudo de mal. A má palavra tem efeitos colaterais. Devemos ter muito cuidado com o que falamos e como falamos. Nós devemos sempre ver o lado bom das pessoas. Devemos levar em conta o bem que essa pessoa já fez a tantos, porque estamos sempre vendo o lado mais infeliz das pessoas. Devemos olhar para o mendigo como uma pessoa boa. A situação dele é passageira, ele pode se recuperar. Já foi um cidadão comum, hoje está na rua, mas é uma pessoa boa. Lá no fundo, ele é bom. É a fagulhinha, né? No coração. Não, eu vou fazer uma prece. Em agradecimento ao convite, vou fazer uma prece. Prece de gratidão. Amélia Rodrigues e Valdo Franco. Nós devemos agradecer tudo. O arroz, o feijão, o pão, o amigo, o vizinho, o carro, tudo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, né? Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu de cor de anil, e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles também enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia nos ventos dos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no terreno de amor, eles também voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz com emoção que profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no terreno de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar, não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for.
O importante é que dentro dele existe a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão ou de companheira. De alguém que nos dê a mão. Nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão para nós, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela atenção.